É isso aí, galera, chegando aqui para mais um vídeo no canal da série Principais Clubes do Brasil e suas grandes conquistas, os títulos mais importantes da história dos grandes clubes do Brasil. E esse vídeo é para atualizar os grandes títulos do Flamengo. Mas antes, queria pedir para você que não é inscrito no canal, dar aquela moral e se inscrever. Tem muito vídeo bacana no canal, só entrar e conferir. E vamos aos grandes títulos do Flamengo. O Flamengo conquistou 12 títulos nacionais e 6 títulos internacionais. E vamos a eles. O Flamengo foi campeão do mundo em 1981, batendo o Liverpool na final por 3-0, com 2 gols de Nunes e um de Adílio, em partida realizada no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. A primeira Libertadores também foi em 1981, enfrentando o Cobreloa na final, com 3 grandes jogos. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-1, com 2 gols de Zico e Merello descontando para o Cobreloa. No jogo de volta no Chile, o Cobreloa venceu o Flamengo por 1-0, gol de Merello, o que levou a partida para o terceiro jogo, o jogo de desempate, em campo neutro. E o estádio escolhido foi o Estádio Centenário de Montevideo, no Uruguai. E o Flamengo levou a melhor, 2-0 com 2 gols de Zico, e o Flamengo conquistava a América pela primeira vez. O Bi da América. O Bi da América veio contra o River Plate, numa grande final em jogo único, realizado no Estádio Monumental de Lima, no Peru. E o Flamengo venceu o River por 2-1, com 2 gols de Gabigol e Borré descontando para o River Plate. A Copa Mercosul de 99. O Flamengo foi o grande campeão da Mercosul, com 2 grandes jogos contra o Palmeiras, seu arquirrival nacional. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 4-3, com grande atuação de Caio, que marcou 2 vezes para o rubro-negro. No jogo de volta, realizado no estádio Palestra Itália, em São Paulo, o Flamengo conquistou um empate por 3-3 com o Palmeiras, com grande atuação novamente de Caio, e o Flamengo se tornou campeão da Copa Mercosul. A Copa Ouro Conmebol. Dessa vez, o rival, o grande São Paulo, mais um título internacional disputado com 2 times nacionais. E o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo por 3-1, com grande atuação de Sávio, marcando 3 gols para o Flamengo, e Aristizábal descontou para o São Paulo, em partida realizada no estádio Vivaldão, em Manaus. A Recopa Sul-Americana. O Flamengo foi campeão da Recopa Sul-Americana de 2020, enfrentando o Independiente Del Valle na final. No primeiro jogo, no estádio Atahualpa, em Quito, o Flamengo empatou em 2-2 com o Independiente Del Valle. Gols de Pedro e Bruno Henrique para o Flamengo, Murillo e Perelano para o Independiente. No jogo de volta no Maracanã, uma goleada do Flamengo, 3-0, com gols de Gabigol e 2 gols de Gerson. E o Flamengo conquistava pela primeira vez a Recopa Sul-Americana. O primeiro Brasileirão. O primeiro Brasileirão veio em 1980, com 2 grandes jogos contra o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, realizado no estádio no Mineirão, o Flamengo perdeu por 1-0, gols de Reinaldo para o Atlético. No segundo jogo, o Flamengo deu troco, venceu o Galo por 3-2, com grande atuação de Nunes e Zico. E o Flamengo foi o grande campeão por ter melhor campanha. O Bi do Brasileirão veio em 1982, enfrentando o Grêmio em 3 grandes jogos. No primeiro jogo, realizado no estádio do Maracanã, empate em 1-1, gols de Tonho para o Grêmio e Zico para o Flamengo. No jogo de volta, um empate em 0-0 no Estádio Olímpico em Porto Alegre, o que levou para o terceiro jogo de desempate, também realizado no estádio do Grêmio, o Olímpico. E o Flamengo venceu por 1-0, gol de Nunes, se sagrando então bicampeão brasileiro. O tri brasileiro veio contra o Santos, com 2 grandes jogos. No primeiro jogo, realizado no estádio do Morumbi, vitória do Santos por 2-1, gols de Pita e Serginho Chulapa. Baltazar descontou para o Flamengo. No jogo de volta no Maracanã, uma goleada, 3-0 para o Flamengo, gols de Zico, Leandro e Adílio. E o Flamengo conquistava assim o tricampeonato brasileiro. O Tetra veio contra o Internacional em 2 grandes jogos muito disputados. No primeiro jogo, realizado no Beira-Rio, empate em 1-1, gol de Amarildo para o Internacional e Bebeto para o Flamengo. No jogo de volta no Maracanã, nova vitória do Flamengo, 1-0 com gol de Bebeto, e o Flamengo conquistava assim o seu tetracampeonato brasileiro. O Penta veio com um arquirrival regional, o Botafogo, com 2 grandes jogos. No primeiro jogo, o Flamengo já encaminhou o título, vencendo o Botafogo por 3-0, com grande atuação de Júnior, marcando Júnior uma vez, Nélio e Gaúcho. No jogo de volta,
no Maracanã, um empate em 2-2 e o Flamengo se sagrou pentacampeão brasileiro. O Hexa veio na versão de pontos corridos. O Campeonato Brasileiro a partir de 2003 já não era mais disputado em finais, e sim por pontos corridos, com jogo de ida e volta, e quem fizesse o melhor número de pontos seria o grande campeão. E o Flamengo foi o grande campeão fazendo 67 pontos. O Hepta vem em 2019 e o Flamengo foi o grande campeão fazendo 90 pontos, recorde até o momento. A primeira Copa do Brasil foi conquistada em 1990, diante do Goiás. No primeiro jogo realizado no Estádio Municipal de Juiz de Fora, o Flamengo venceu o Goiás por 1-0, gol de Fernando. E no jogo de volta, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, 0-0, e o Flamengo conquistou assim sua primeira Copa do Brasil. O bi da Copa do Brasil. O bi veio contra seu arquirrival, Vasco da Gama, em 2 grandes jogos, com 2 vitórias rubro-negra. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo venceu o Vasco por 2-0, gol de Albina e Luizão. No jogo de volta, outra vitória do rubro-negro, 1-0, gol de Juan, e o Flamengo conquistava assim o bicampeonato da Copa do Brasil. O tri da Copa do Brasil. O tri veio contra o Atlético Paranaense, com 2 grandes jogos. No primeiro jogo realizado na Vila Capanema, em Curitiba, empate 1-1, com gols de Marcelo para o Atlético Paranaense e Amaral para o Flamengo. No jogo de volta no Maracanã, Elias e Hernanes marcou da vitória do Flamengo por 2-0, se tornando assim tricampeão da Copa do Brasil. A Copa dos Campeões. O Flamengo venceu a Copa dos Campeões em 2001, com novamente um confronto contra o São Paulo, com 2 grandes jogos com muitos gols. No primeiro jogo realizado no estádio Almeidão João Pessoa, vitória do rubro-negro por 5-3, com grande alternância no placar. No jogo de volta, vitória do São Paulo por 3-2 e o Flamengo foi campeão pelo agregado, na soma do placar, vencendo o confronto por 7-6, e o Flamengo se tornava assim campeão da Copa dos Campeões de 2001. A Supercopa do Brasil. O Flamengo foi o grande campeão da Supercopa do Brasil 2020, vencendo o Atlético Paranaense em jogo único, realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Por 3-0, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, se tornando assim campeão da Supercopa do Brasil. É isso aí. Quem gostou do vídeo, compartilha, dá aquele like, inscreva no canal. É isso aí, um abraço.